Olá, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Souza, pastor aqui da Missão 1618, e a gente está aqui para mais uma mensagem dominical, mais uma pregação. A gente ainda está fazendo o panorama de alguns capítulos do livro de Atos, então a gente está fazendo aí novamente uma recapitulação desses capítulos que a gente já havia pregado aqui em nossa igreja. Então hoje é o último resumo antes da gente voltar a fazer as pregações expositivas no livro de Atos. Hoje a gente vai estudar do capítulo 11 ao capítulo 14 do livro de Atos. E se você puder, pegue a sua Bíblia e vem junto comigo aí nessa jornada, tá bom? Oi, gente! Quero passar aqui alguns recados para vocês da nossa igreja. Lembrando que a nossa igreja ela não parou nessa quarentena, porque nós continuamos nos reunindo online. Nossas reuniões presenciais estão suspensas por enquanto, mas nós estamos aqui nos reunindo. Todo domingo tem uma pregação preparada para você aqui no YouTube e em nosso canal também tem outros vídeos que você pode assistir. Não esqueça também de acompanhar a nossa série de Atos. Conheça também o nosso site missão1618.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts nas principais plataformas. E é claro que a gente também não pode deixar de se reunir com os irmãos. E as nossas reuniões estão sendo online pelo discordapp.com. Se você quiser participar, pergunte aí nos comentários que nós vamos entrar em contato com você e explicar o passo a passo como funciona. Nós nos reunimos toda sexta-feira às 20h30 e também aos domingos às 18 horas. Então, esses recados foram dados e agora você pode ficar com a pregação dominical e que você seja muito abençoado pela palavra de Deus. Você deve lembrar que na última ministração nós falamos de como o Evangelho começou a se expandir a partir de Jerusalém. Muitos judeus de várias regiões receberam o Evangelho e o Evangelho começou então a crescer nas regiões, ali nas circunvizinhanças de Jerusalém. Mas a partir desse momento de hoje, aqui desse capítulo 11, nós vamos perceber o Evangelho ganhando um novo rumo e um novo ritmo. Por quê? Porque basicamente a gente vai falar que o Evangelho está chegando aí aos gentios, propriamente aqueles que não tinham ligações aí com o judaísmo da época, aquelas pessoas que eram gregas, aquelas pessoas que eram de religiões pagãs. E agora, a partir desse momento, você vai perceber com mais frequência essas pessoas que são o povo gentio sendo alcançado pelo Evangelho. Então nós vamos perceber então o apóstolo Paulo surgindo como esse grande mensageiro do Evangelho a gentios. A gente vai perceber no ministério de Paulo como o Evangelho vai crescendo entre os gentios e como os judeus vão oferecendo ali um pouco mais de resistência. Bom, o que aconteceu no domingo passado, que nós conversamos aqui, é que a gente percebeu que Pedro foi levar o Evangelho a uma pessoa que não era propriamente judeu. E essa pessoa ali com seus familiares se converteram e receberam então o Espírito Santo. No capítulo 11, Pedro vai ser acusado por alguns irmãos judeus ali, alguns irmãos da circuncisão, questionado na verdade, a respeito dessa relação que ele estava tendo com irmãos gentios, dessa relação que ele estava tendo. Não sei se você sabe, o judeu com o gentio não tinha um tipo de relacionamento saudável, não era aquela coisa de frequentar a casa, de conviver no mesmo lugar. E a gente está percebendo aqui no capítulo 10 que Pedro foi à casa de um gentio e todos da casa desse gentio receberam o Espírito Santo. Então ele está sendo questionado aí pelos seus irmãos judeus aí a respeito da salvação, a respeito do Evangelho, da palavra de Deus, porque o argumento é justamente esse. A palavra de Deus também chegou ao gentio, isso na cabeça do judeu era inconcebível. Por quê? Porque Israel que era a nação eleita, Israel que era o povo escolhido por Deus, os filhos de Deus, E agora Pedro está compartilhando as mesmas promessas, de Israel a respeito da salvação com os gentios também. E isso causou uma confusão ali no início. Então no capítulo 11, a gente vai perceber que Pedro está fazendo aí uma explicação, recontando os fatos do capítulo 10, e isso vai ser muito interessante. Por quê? Porque os irmãos,
eles compreendem que de fato é Deus que está fazendo essa obra no meio dos gentios. E olha só o que eles vão dizer a partir do versículo 17, Atos capítulo 11, versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, aqueles irmãos que no início tiveram um tipo ali de confusão, um tipo de questionamento a respeito ali daquela relação que Pedro estava tendo com os gentios na questão da pregação do evangelho, agora, depois de Pedro testemunhar detalhadamente o que aconteceu, eles glorificam a Deus e eles compreendem que realmente a salvação chegou aos gentios. Isso é muito maravilhoso. Então, a partir desse capítulo 11, como eu disse anteriormente, a gente vai ver isso acontecendo com mais frequência, mais irmãos gentios se convertendo, mais pessoas ali sendo acrescentadas no corpo de Cristo. Essa é a grande mensagem de Atos. A mensagem de Atos é que Deus está salvando judeus e gentios. Ele está juntando povos de todas as nações e Cristo está sendo pregado. Cristo está crescendo no sentido de que ele está sendo mais conhecido aí no mundo todo, né? Na sequência aqui, o que nós vamos perceber? Que os irmãos que foram dispersos, né, aqueles de origem ali grega, eles começaram a pregar entre outros gentios. Essa sequência da história aqui, do versículo 19 até o versículo 26, a gente vai perceber então a ênfase que Lucas, o autor do livro de Atos, dá nesse crescimento do evangelho entre os gentios. A grande figura aqui é Barnabé, que vai buscar Saulo. Lembra só, gente, Saulo havia se convertido, ele era um perseguidor da igreja. Saulo havia se convertido, mas ele ainda não estava em ação. Ele teve um tempo ali de preparação, ele teve um tempo ali de solitude com Jesus, aprendendo o evangelho, compartilhando o evangelho com outros irmãos, sendo ministrado também. E Barnabé, ouvindo que Saulo estava próximo ali à região onde eles estavam passando, então Barnabé, ele parte ali para a cidade onde Paulo estava ali, e vai buscar ele. Por quê? Porque ele sabe que Paulo pode ser um grande companheiro no ministério ali, na pregação do evangelho. Então a gente percebe isso lá no versículo 26, que diz assim, ó: tendo o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A gente precisa entender o seguinte, olha só, Paulo havia se convertido, estava ali numa outra cidade, próxima a Antioquia. Barnabé, ele tem essa grande capacidade de cuidar de pessoas, de incentivar pessoas. Isso já vem da história de Barnabé. Barnabé é esse irmão que incentiva, que aconselha, que anima. E quando ele vê Saulo ali, né, Paulo de Tarso, ele percebe que também pode investir tempo em discipulado, em crescimento, e ele faz justamente isso, busca Paulo, traz para Antioquia, e por um ano eles ficam ali naquela cidade. E interessante que vai surgir também esse termo aqui, cristãos, né? É a primeira vez que vai surgir isso aqui no Novo Testamento, e quem vai reconhecer os cristãos, né? Ou seja, não são os cristãos que se autodenominam, né, cristãos, mas eles são reconhecidos pelas pessoas como cristãos. E o que essa palavra significa? Essa palavra dá a entender que aqueles que seguem Jesus são semelhantes a eles, ou seja, são miniaturas, são pessoas que são igual a eles, imagens de Cristo, né? Então são pequenos cristos. Então o cristão, ele é essa pessoa que no mundo é a imagem de Cristo, é a miniatura de Cristo, ou seja, ele representa o Senhor dele, ele representa o Deus dele. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. No capítulo 12, a gente vai ter aqui agora a situação ficando um pouco mais complicada ali para os apóstolos, né? A gente tem um caso aqui, por exemplo, de Pedro e Tiago, que são ameaçados ali. Tiago, né, o discípulo de Jesus, é inclusive morto, né, ao fio da espada. O capítulo 12 vai dizer isso. E Pedro, ele é preso então por causa ali de realizar milagres, né, por pregar o evangelho. Então, lembra só, gente, a gente está num cenário muito hostil aí à pregação de Jesus Cristo. A gente vive, o livro de Atos acontece aqui em um período onde o Império Romano ele é muito duro ali, com certas questões, e os cristãos anunciam o evangelho dizendo que Jesus é o rei. Quando nós falamos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que ele é o único rei que existe. E a gente tem que entender o seguinte,
que aqui no contexto de Império Romano, o imperador era uma figura ali representando a última autoridade, ou seja, ele era quase um deus ali, né? Em certo sentido, um deus, né? Com D minúsculo, né? Mas os cristãos estão anunciando que só existe um Deus, só existe um Senhor. E então o Evangelho, ele oferece essa ameaça aí, qualquer tipo de governo. E as pessoas estavam entendendo isso. A pregação do Evangelho estava provocando, em certo sentido ali, alguma confusão entre os habitantes do Império Romano, né? E aí, quando a gente fala Império Romano, todas as regiões, né? A partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, toda aquela região ali próxima era governada pelo Império Romano. Quando os discípulos estão pregando que existe um reino de Deus e que Jesus é o rei desse reino e que se só pode entrar no reino de Deus se nascer de novo, isso é uma afronta muito grande, tanto aos judeus e também aos romanos aí, né? Então, Tiago é morto ao fio da espada, ou seja, para servir de exemplo aí para as outras pessoas que estavam pregando aí sobre Jesus, e Pedro é preso. Só que o que acontece aqui no capítulo 12, que é muito interessante, é o seguinte, que um anjo vai à cadeia, né, e liberta Pedro, enquanto os irmãos estavam orando. E não dá para entender nada aqui, né? Os guardas não conseguem entender bem o que está acontecendo, mas o Pedro é solto, né? Essa é a questão. Pedro é solto, mas a gente precisa entender também o seguinte, que Herodes também não consegue compreender muito bem como que isso aconteceu. O que nós podemos destacar aqui ainda no capítulo 12 é esse caso que acontece aqui entre os versículos 20 e 25 do capítulo 12, onde Herodes recebe ali louvor do povo da região onde ele estava ali. Aquelas pessoas, ao escutarem o discurso de Herodes, elas começaram a falar, será que é um deus? Será que é um anjo? Enfim, elas ficaram impressionadas porque ele estava usando também um tipo de veste reluzente, né? E então as pessoas trataram ele, daram louvor a Herodes como se ele fosse um deus. E Herodes, em vez de falar, não, eu não sou um deus, eu sou um homem, ele recebeu aquela glória ali. E por causa disso, porque ele não glorificou a Deus, um anjo veio então e pune Herodes, e a gente conhece a história, ele é comido de bichos ali. Então a gente percebe isso que é algo muito importante, Lucas destaca isso aqui. Seres humanos, pessoas que por algum tipo de poder, às vezes se enchem mesmo de glória própria. E elas se acham inclusive ali que estão no patamar de ser um Deus, de serem considerados Deus. Quando as pessoas reconhecem isso, e essas pessoas, em vez delas falar, não, eu sou simplesmente um ser humano, mas elas se colocam no mesmo patamar de Deus, elas estão entrando em um território muito perigoso, porque a gente sabe que Deus só existe um, e Deus não divide a sua glória com ninguém. O caso de Herodes aqui foi lamentável. Bom, no capítulo 13 o que acontece é o seguinte, Barnabé e Saulo, né, o apóstolo Paulo, eles voltam de Jerusalém, trazendo ali João Marcos, né? E eles começam então uma missão específica, ou seja, a gente vai ter aqui a primeira viagem missionária aqui, onde eles vão dedicar um foco ali especial aos gentios. Então eles vão mesmo com esse intuito, né, de expandir o evangelho, eles sabem bem a ordenança do nosso Senhor Jesus, e eles vão então ali iniciar a primeira viagem missionária. O capítulo 13 vai começar com um relato muito interessante, dizendo que o próprio Espírito Santo foi quem separou Barnabé e Saulo para essa obra missionária. Os irmãos que estavam ali reconhecem então essa ação do Espírito Santo e oram enviando Barnabé e Saulo. O que eu posso aprender com isso, e você pode aprender também, é o seguinte, que é o Espírito Santo que nos chama para as obras missionárias. É o Espírito Santo quem faz mesmo o povo dele se locomover aí pelos trilhos mesmo da fé. Mas a igreja, ela tem essa responsabilidade também de entender, de compreender que alguns irmãos são chamados com isso. Qual é o compromisso então que a igreja tem? De orar, de enviar, de abençoar essas pessoas que têm essa convicção do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem iluminado o coração, tem trazido essas pessoas então para esse novo tempo. Foi o caso de Barnabé e Saulo aqui, eles foram enviados aí com a bênção dos irmãos, foram enviados aí por direção do Espírito Santo. Na sequência do capítulo 13 então, a gente vai ter um relato também muito interessante, que é o procônsul Sérgio Paulo buscando conhecer aí a mensagem do Evangelho. Então ele manda chamar mesmo Paulo e Barnabé para explicar um pouco mais do Evangelho. Paulo e Barnabé, quando eles vão pregando o Evangelho ali para o procônsul,
O que acontece, na verdade, é que um mágico se opõe ali à pregação. E olha só o que acontece. Atos, capítulo 13, versículo 8 diz assim: Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. A gente sabe aqui que no mesmo instante isso aconteceu, e o que nós podemos aprender aqui é o seguinte: quando nós estivermos pregando o evangelho para as pessoas, com certeza a gente vai ter aí opositores. O texto deixa bem claro que não o próprio Elimas é a encarnação do diabo, mas que o diabo está por trás de toda a oposição contra o evangelho. O diabo realmente ele está tentando de alguma maneira desviar as pessoas do caminho da justiça, do caminho do evangelho, do caminho da verdade. E a gente precisa ter esse discernimento para perceber isso. Às vezes a gente está pregando o evangelho para uma pessoa e tem outras pessoas ali tentando atrapalhar. E a gente precisa aprender a discernir até para a gente saber agir quando for necessário. Mas entenda bem, nós estamos com essa missão de pregar o evangelho a todo lugar. Outro ponto muito interessante é o seguinte, que o próprio procônsul aqui, Sérgio Paulo, ele busca o Saulo e Barnabé. Ele mesmo pede para conhecer mais o evangelho. Nós vamos ter muitas pessoas dessa aí, pessoas que vão se interessar pelo evangelho, pessoas que vão buscar o evangelho. Mas não se engane, essas pessoas não fazem isso por si mesmo, é Deus agindo. Deus é o mesmo que age naquele que prega o evangelho e naquele que abre o seu coração pelo evangelho. As duas coisas são ação de Deus, são ação do Espírito Santo, enviando pregadores e preparando o solo para receber a mensagem do evangelho. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Gente, olha que interessante isso aqui. Paulo e Barnabé, eles tinham esse hábito de chegar numa cidade e ir para a sinagoga. A gente já falou isso em outras pregações. Era a estratégia deles de evangelismo. Eles chegavam numa cidade, procuravam ali uma sinagoga, iam lá na sinagoga normalmente se dava ali o privilégio de algumas pessoas poderem também compartilhar algo. Paulo era um fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, ele era uma pessoa que conhecia ali a lei mosaica, o Pentateuco, os profetas, os salmos. Era uma pessoa muito famosa entre os judeus. Então qualquer sinagoga que ele entrasse, com certeza as pessoas estavam abertas a escutar ali o Paulo, né? O Paulo de Tarso, famoso, que estudou aos pés. Mas perceba bem, os judeus eles ainda estão, em grande maioria, resistentes à mensagem do evangelho. Mas, em contrapartida, os gentios, inclusive aqueles gentios que frequentavam ali as sinagogas, eles se alegram muito quando escutam essas palavras aqui. Porque o que Paulo e Barnabé estão chegando à conclusão aqui, estão dizendo, é que agora eles devem se dedicar totalmente aos gentios. O gentio, quando escutou isso, ficou alegre. Por quê? Porque primeiramente eles entendiam que a palavra de Deus era própria para o povo de Israel. Porque agora eles estavam sendo incluídos nos planos de Deus. Olha só que felicidade, gente. Todas as pessoas sabiam disso. Os gentios não eram o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel, representado ali pelos judeus. Mas agora Paulo e Barnabé estavam dizendo que aos gentios também foi destinada a salvação. E perceba bem aí o versículo que diz que Deus escolheu pessoas específicas, que Deus está separando pessoas específicas do mundo a qual Ele deseja salvar, a qual Ele está salvando. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Gente, Deus está salvando pessoas que Ele planejou na eternidade salvar. Quando nós pregamos o Evangelho,
Nós não podemos colocar uma pressão superior a nós mesmos, como se a nossa capacidade de argumentação, como se a nossa estratégia de evangelismo pudesse promover salvação. Não, nós somos instrumentos de Deus. Deus tem os seus eleitos, aquelas pessoas a qual Ele vai salvar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo o próprio plano de Deus para salvar essas pessoas. Mas isso não fica barato. Os judeus instigaram mulheres de alta posição e Paulo e Barnabé, percebendo a ameaça, foram para Icônio, porque em Icônio também poderia se pregar o Evangelho. E a gente chega então no capítulo 14. Paulo e Barnabé então no capítulo 14 chegam a Icônio. De Icônio eles vão para Listra. Em Listra eles realizam ali alguns milagres e é onde Paulo e Barnabé são chamados então de deuses, os deuses romanos ali. Barnabé é chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o portador da palavra. Ou seja, as pessoas ali entenderam que Paulo e Barnabé, por realizar aqueles milagres poderosamente, poderiam então receber certos tipos de adoração. Quando eles vão então oferecer adoração a Paulo e Barnabé, percebem rápido que eles devem sair dessa cidade, porque aquele pessoal ali começou então a oferecer um tipo de idolatria pelos milagres que foram realizados. Então Paulo e Barnabé, eles com muita dificuldade, eles conseguem fazer com que as multidões não lhe ofereçam sacrifício. E no versículo 19 do capítulo 14, diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, e apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Gente, olha que situação! A gente percebe então que a jornada aí de Paulo e Barnabé não está sendo fácil. Os judeus ali instigaram algumas pessoas e apedrejaram Paulo, dando ele até por morto. Olha só, mas o relato interessante aqui é que Paulo, mesmo ali, após passar por uma situação que ele foi dado como morto, ele se levanta e volta pregando nas outras cidades o evangelho às pessoas e fazendo muitos discípulos. Gente, nós precisamos nos inspirar no testemunho de Paulo, porque isso aqui é algo muito impressionante. É perseverar, é continuar firme no propósito. Por mais que as adversidades venham, a gente permanecer fiel, porque Deus tem dado um chamado para cada um de nós. E esse chamado é pregar o evangelho para todas as pessoas. O versículo 22 vai dizer: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendada a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então Paulo é apedrejado, mas volta ao trabalho assim que melhora. Ele volta pregando o evangelho, fazendo discípulos, e o final do capítulo 14 dá a entender que ele voltou então para Antioquia, de onde ele havia sido enviado, de onde o Espírito Santo havia separado ele e Barnabé para a obra missionária, e os irmãos ali que enviaram ele. Ou seja, ele começa a dar um feedback de como foi a viagem, e os irmãos se alegram muito. Como foi a viagem, gente? É essa viagem que a gente fez aí, nessa trajetória desses poucos capítulos aí. É que o evangelho foi sendo pregado em todas as cidades, discípulos foram feitos, igrejas edificadas, presbíteros levantados. Então, quando a gente olha para o que é missão na Bíblia, nós percebemos que missão é algo amplo, é algo que envolve pregação do evangelho, fazer discípulos, plantar a igreja, edificar a igreja, realizar curas, sinais,
Missão é algo grandioso aí no grande plano de Deus, no grande plano soberano de Deus. O meu coração se aquece quando eu falo de missão. Por quê? Porque é dessa forma que Deus está então proclamando o seu Filho Jesus, o reinado do seu Filho Jesus em todos os lugares da terra. Quando nós estamos então disponíveis e impelidos pelo Espírito Santo para levar o Evangelho a todas as pessoas, nós poderemos até nos deparar com situações difíceis, situações complicadas, como foi a de Paulo aqui. Talvez a gente não chegue a ser apedrejado, mas quantas oposições podem se levantar contra nós? Às vezes pessoas, às vezes ali governos, às vezes culturas podem se opor ao Evangelho que nós pregamos. Mas, meus irmãos, continuem perseverantes, continuem se preparando. Perceba bem, Paulo se converte, Paulo passa um período de preparação, onde nós não sabemos ao certo o que aconteceu com ele, mas chega um momento onde chegam os Barnabés em nossas vidas. E os Barnabés estão para nos discipular, para nos treinar, estão aí para cuidar de nós, para nos dar ali ferramentas, porque eles entendem também que Deus está agindo não só na vida deles, mas na nossa também. Nós precisamos ser essas pessoas para outras pessoas, Barnabés, pessoas que estão dispostas a cuidar, pessoas que estão dispostas a treinar, a ministrar o Evangelho, a preparar jovens Saulos para a missão. Por quê? Porque a missão é uma só, a missão é Deus que está andando, e Deus está andando pela terra através de pessoas. Que nós possamos ser bons missionários e que ao voltar para as nossas igrejas, para as nossas comunidades de fé, o feedback seja positivo, que nós possamos contar uns para os outros. Nós estamos pregando o Evangelho, discípulos foram formados, líderes estão estabelecidos, igrejas estão edificadas e o Evangelho tem crescido em todas as partes. Judeus e gentios têm reconhecido o senhorio de Jesus Cristo e eles estão aguardando a volta do Rei. Então, eu queria terminar esse capítulo 14 e essa ministração de hoje também, dizendo para você criar expectativas. Por quê? Porque nos próximos domingos nós vamos voltar com as nossas ministrações aí, versículo por versículo. A gente vai voltar com as nossas pregações expositivas e a gente volta a partir de Atos capítulo 15. Então vai ser uma jornada que a gente não sabe quando que vai acabar aí, mas eu quero que a gente explore versículo por versículo, cada situação, cada relato, cada testemunho a respeito de Jesus, porque eu creio que a nossa igreja tem muito para aprender. Nós desejamos viver novamente esse mover de Deus e nós cremos que Deus está agindo, o Espírito Santo não parou de agir através da sua igreja. Nós podemos aprender com os irmãos aqui do livro de Atos, para poder aplicar na nossa vida, para aplicar na nossa cultura, para que nossas famílias sejam transformadas, para que os nossos trabalhos sejam afetados, a nossa sociedade conheça aí Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Então é isso, pessoal. Quero orar com você para que Deus possa abençoar a nossa vida, nossa família, o nosso país. Nós precisamos que as nossas igrejas sejam igrejas onde os líderes entendem aí que são totalmente dependentes de Deus, que dependem de uma ação de Deus, para que se levante entre nós homens e mulheres fiéis ao Evangelho, dispostas a entregarem a sua vida para que outras pessoas possam ser salvas. É isso que eu desejo. Eu oro também para que a nossa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que envia missionários em todos os lugares onde precisar, que nós possamos ser pessoas também que trabalham na capacitação missionária, que enfatiza também as missões urbanas, as missões em contexto dentro das metrópoles. Enfim, que nós possamos encarnar a missão de Deus através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, ó Pai, por essas pessoas que estão nos acompanhando, por pessoas que têm acreditado, ó Pai, nessa obra, pelos membros aqui da missão, pelos familiares, aquelas pessoas que estão envolvidas de alguma maneira naquilo que nós temos feito aqui. Dê, ó Pai, a cada um de nós força e direção do Seu Espírito, para que a gente possa perseverar na fé. Senhor, então nos dê a Sua graça, fortalece cada irmão no Evangelho de Jesus, Espírito Santo nos guie.
Essa é a nossa oração hoje, que o Senhor esteja, ó Pai, em nossas vidas, que seja o foco da nossa vida, ó Pai, proclamar a sua glória em todos os lugares da terra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então a gente fica por aqui. Até o próximo domingo, que você seja abençoado aí na prática da palavra. Compartilhe aí esse vídeo com mais pessoas aí. É nós, tamo junto. Abraço.